partir de agora, iniciaremos uma série de videoaulas cuja finalidade é guiar o usuário do aplicativo Pregão Presencial desenvolvido pela Salimar Sistemas Web. Esta série de videoaulas guiará o usuário para que o mesmo possa fazer o gerenciamento dos pregões presenciais realizados no âmbito do órgão e a gestão do próprio pregão presencial, desde a publicidade dos atos até a adjudicação do objeto licitado ao seu respectivo vencedor. Para fins didáticos, iremos dividir o pregão presencial em duas fases: a fase interna e a fase externa. A fase interna nada mais será que o registro das informações sobre o pregão. São informações que orientarão o aplicativo a como proceder em cada etapa da fase externa. Observada a temporalidade com que as tarefas na realização do pregão são desenvolvidas, dividimos essas tarefas em duas fases distintas: fase interna e fase externa. Fase interna. No nosso aplicativo, o programa de computador teve as informações referentes à fase interna estruturadas em 5 quadros. As tarefas referentes à execução da fase interna do pregão no nosso aplicativo será limitada ao preenchimento desses quadros. No quadro 1, detalhes do pregão, iremos registrar informações que identificam o pregão em questão: número do pregão, número do processo administrativo, interessado, que é a unidade administrativa por onde correrá a despesa, a definição do objeto do pregão, a data que será realizado o pregão, a hora exata da realização do pregão e o local onde se realizará o pregão. No quadro 2, proposta, exigências editalícias, iremos relacionar os itens do edital, os quais impõem exigências que, se não cumpridas, desclassificam a proposta. Essas exigências são em relação às formalidades na elaboração da proposta. Não é em relação aos preços cotados, ou seja, é para, no momento propício, na fase externa, verificar se a proposta tem conformidade com as exigências editalícias. Será uma espécie de mapa de apuração que será utilizado para que o pregoeiro determine se a licitante analisada participará do pregão ou não. No quadro 3, habilitação, exigências editalícias, da mesma forma do quadro anterior, iremos relacionar os itens do edital que determina quais documentos deverão ser apresentados na etapa da habilitação. Documentos esses que, se não apresentados, obrigará o pregoeiro a declarar essa licitante inabilitada para contratar com a administração. No quadro 4, relacionaremos a especificação do objeto, ou seja, a discriminação dos produtos, bens, mercadorias ou serviços comuns compatíveis com o objeto do pregão, seus quantitativos, unidade de medida e preço de referência. Finalmente, encerrando o registro das informações sobre a fase interna, no quadro 5, pregoeiro e equipe de apoio, relacionaremos o nome do pregoeiro e da equipe de apoio, além de informar o diploma legal que os nomeou para tal função. Detalhes do pregão. Feitas as considerações iniciais, agora vamos iniciar a gestão e controle do nosso pregão de exemplo com o preenchimento das informações do quadro 1, detalhes do pregão. Estando com o aplicativo carregado na janela do seu navegador, clique com o mouse na opção da barra de menus, cujo título é Novo Pregão. Uma nova página foi carregada e o quadro 1, detalhes do pregão, apresenta um formulário com vários campos para que as informações sejam inseridas. A regra do aplicativo para a inserção de dados é a de que todos os campos cujos títulos estejam em negrito e precedido de um asterisco devem ser preenchidos. Veja que neste formulário o único título de campo que está sem asterisco e sem destaque de negrito é o campo número do processo. Este é o único campo que pode ser deixado em branco.
Se um campo cujo título estiver em negrito e precedido de um asterisco deixar de ser preenchido, as informações do formulário não serão salvas. O mecanismo do sistema informará a falta de informação obrigatória não preenchida. O registro só será salvo no banco de dados quando todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos. A título de exemplo, clique no botão Incluir. Veja que o sistema emitiu uma mensagem informando os campos obrigatórios que deixaram de ser preenchidos. Clique no botão OK para retornar ao formulário. Vamos preencher o formulário com as informações referentes ao nosso pregão de exemplo. Informe o número do pregão. O próximo campo, o número do processo, como já explicamos anteriormente, pelo fato dele não estar precedido de um asterisco nem destacado em negrito, ele não é obrigatório. Aqui cabe uma observação. Se você pegar qualquer edital de órgãos federais, você verá que no preâmbulo do edital existe a referência ao processo administrativo. Porém, se o edital que você estiver utilizando não dispõe dessa informação, você poderá deixar em branco, pois este campo não é obrigatório, não impedirá a gravação dos detalhes do pregão no banco de dados. Mas, sempre que possível, coloque esta informação, ela será bastante útil. Interessado. No nosso pregão de exemplo, o interessado é a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Objeto. A título de exemplo, nós vamos fazer um pregão para aquisição de combustíveis. Então, o nosso objeto ficou assim: aquisição de combustíveis para a frota de veículos, máquinas e equipamentos com motores movidos a combustão interna. Data que será realizado o pregão. Hora do pregão. E por último, o local onde será realizado a sessão. Clique no botão Incluir para que as informações sejam salvas no banco de dados. Pronto. Uma vez que as informações foram salvas, a página recarrega com as informações que foram gravadas no banco de dados. E agora ele apresenta a opção de alterar esses dados, se por alguma razão você tiver errado, tá? Ou até mesmo de excluir as informações. Aqui está preenchido o nosso quadro 1. Proposta. Exigências. Clique no botão Avançar, quadro 2, localizado na parte superior da área de trabalho. O quadro 2, Proposta, Exigências, foi acrescentado à área de trabalho. Nele iremos acrescentar o texto dos itens do edital, os quais impõem as formalidades legais e obrigatórias a serem observadas na elaboração da proposta. Esse quadro servirá para, na fase externa, realizarmos a classificação das propostas. A empresa participante do pregão que não atender a todas essas exigências terá a sua proposta desclassificada. Portanto, nesse quadro só deverão ser relacionados os itens que estão no edital que, se não observados, desclassificam a proposta. Para aumentar a produtividade, extraímos do nosso edital de exemplo os itens que impõem as exigências a ser observadas para a elaboração da proposta e relacionamos todos eles em um editor de textos. Vamos ao editor de texto. Então, nós pegamos o edital de exemplo, verificamos quais eram os itens relacionados à formalidade das propostas e relacionamos ele no editor de texto e agora vamos transferir para o programa de uma forma bem rápida. Agora vamos usar a técnica copiar-colar. Certo? Com essa técnica nós vamos gravar as informações do banco de dados. Você seleciona o texto,
Ctrl C, volta para o programa, Ctrl V e grava as informações no banco de dados. Novamente, vamos para o editor de texto, seleciono o texto, Ctrl C, volta para o programa, Ctrl V, salva. De novo, Ctrl C, volta para o programa, Ctrl V, salva. Editor de texto, seleciono o texto, Ctrl C, volta para o programa, Ctrl V, salva. Novamente. E o último item, seleciona, Ctrl C, volta para o programa, Ctrl V, salva. Veja como se tornou fácil e rápido o preenchimento desse quadro com o uso da técnica Ctrl C, Ctrl V, ou seja, copiar, colar. Habilitação, exigências. Clique no botão Avançar, quadro 3, localizado na parte superior da área de trabalho. O quadro 3, Habilitação, exigências, foi acrescentado à área de trabalho. Nele, iremos acrescentar o texto dos itens do edital, os quais determinam os documentos a serem colocados obrigatoriamente no envelope com os documentos que comprovam a habilitação da empresa vencedora do pregão. Esse quadro servirá para, na fase externa, realizarmos a apuração do cumprimento das exigências de habilitação. A empresa vencedora do pregão que não apresentar todos os documentos exigidos no edital será declarada inabilitada e, consequentemente, não poderá ter o objeto do pregão adjudicado em seu favor. Portanto, neste quadro deverão ser relacionados todos os documentos que, se não apresentados, desabilitam a empresa vencedora do pregão. Novamente, extraímos do nosso edital os itens que relacionam os documentos obrigatórios de serem apresentados pelo participante vencedor na etapa da habilitação. Vamos ao editor de texto. No editor de texto, nós colocamos os 16 itens que extraímos do edital de exemplo, os quais determinam quais são os documentos que devem ser colocados dentro do envelope documentação de habilitação. Vamos selecionar novamente, vamos usar aquela técnica copiar-colar. Vamos selecionar o texto, Ctrl C, voltar para o programa, Ctrl V e salvar. Voltamos para o editor de texto, selecionamos o texto, Ctrl C, volta para o programa, Ctrl V, salvar. E assim sucessivamente com os demais itens. Veja que foi super rápido, coisa de segundos nós preenchemos esse quadro com os 16 itens. Mais uma vez, com o uso do Ctrl C e Ctrl V, o preenchimento desse quadro se tornou uma tarefa fácil e rápida de ser realizada. Especificação do objeto. Clique no botão avançar, quadro 4,
localizado na parte superior da área de trabalho. O quadro 4, especificação do objeto, foi acrescentado à área de trabalho. Nele, iremos relacionar todos os produtos compatíveis com o objeto definido, os quais se pretende adquirir. São os mesmos itens que estão relacionados lá no anexo do edital, tá? Todos eles da forma como está relacionado lá. Além da descrição do objeto, iremos informar a unidade de medida também, né? A quantidade e o preço. Tá? Como o nosso objeto é combustível, a gente vai colocar aqui como exemplo os 3 combustíveis mais usados: gasolina comum, diesel, S10 e etanol. Tá? Então, comece digitando gasolina comum. Então, vamos lá. Gasolina comum. Tá? Unidade de medida vai ser o litro. A quantidade, vamos botar aqui as quantidades hipotéticas para nós fazermos o exemplo. Tá? 3.500 litros. Ó, uma observação. Veja que no nosso sistema nós temos algumas convenções. Tá? O ponto é o separador de milhar, tá? E a vírgula, o separador de decimal. Aqui não está escrito 3.500.000, não. Aqui está escrito 3.500 litros. Por que depois da vírgula tem 3 casas decimais e não 2? Porque no Brasil, a praxe de quantitativo de combustível tem 3 casas decimais. Isso você pode verificar quando você encostar num posto de gasolina, você vira a bomba. Olha que eles trabalham com 3 casas decimais, tanto para a quantidade como para o preço. Então, agora vamos colocar o preço. Nosso preço aqui de referência nós fixamos em R$ 3,30. Tá? Olha que aqui não está escrito R$ 4,30. Tá? Aqui está escrito 430. Para que seja R$ 4,30, eu tenho que botar mais um zero e a vírgula aparecer entre o 4 e o 3. Então veja que aqui tem R$ 4,30. Lembrando que essa terceira casa decimais é para compatibilizar com a praxe na compra e venda de combustível no Brasil. Ok? Clica aqui e salva. Vamos colocar agora o próximo, que é o diesel S10. Diesel. Veja que quando ele grava, ele já volta para o campo de descrição, viu? S10. O litro. Quantidade. Vamos colocar 16.000 litros. Olha, aqui tem 16. Ó, aqui tem 1,60. 16 agora, 160. 1.600, 16.000 litros. Lembre sempre, nosso separador de milhar é o ponto, nosso separador decimal a vírgula. E o preço de referência nós vamos fixar em R$ 3,70. Ok? Pronto. Por último, vamos botar o etanol. Etanol. Unidade de medida o litro. Olha que ele ajuda, ele já dá uma sugestãozinha aqui, ó. Né? E a quantidade, vamos botar aqui 3.000 litros. O preço é muito parecido, etanol e diesel. Vamos fixar o preço de referência em R$ 13,70. Salvou. Pronto. Concluído o preenchimento do nosso quadro 4. Se tivesse mais itens, você ia colocando. Você vai fazer aqui esse quadro exatamente igual como está lá no anexo de quantitativos do edital. Tem que ser a cópia fiel do que está lá. Essa planilha que você está vendo aqui, que aqui tem 3 elementos, podia ser 10, podia ser uma dúzia, podia ser uma centena ou mais de uma centena de itens, né? Ela vai ser replicada quantas vezes for necessária, de forma que o mecanismo do aplicativo disponibilizará uma planilha com todos esses itens para cada empresa participante do pregão. Para que lá na fase externa a gente possa classificar os preços proposto pelas empresas participantes do pregão e determinar quais empresas participarão da etapa dos lances, né? Como manda a regra. A gente vai na fase lá que a gente abriu o envelope das propostas, que as propostas foram classificadas, nós vamos pegar os preços, vamos lançar na planilha de cada empresa, vamos lançar o preço e o programa vai fazer para a gente a montagem
das planilhas de quem tirou em primeiro lugar, quem tirou em segundo, quem tirou em terceiro. Se forem mais de 3 empresas, quais as 3 empresas que vai participar do lance. Então, quer dizer, é essa informação aqui quem vai orientar a maior parte da fase externa, tá? Então, esse aqui tem que ter o máximo cuidado nesse quadro para que ele ficar fiel, ser uma cópia fiel do que está lá no edital. Pregoeiro e equipe de apoio. Clique no botão Avançar quadro 5, localizado na parte superior da área de trabalho. O quadro 5, Pregoeiro e equipe de apoio, foi acrescentado à área de trabalho. Nele iremos identificar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, além de informar a sua função e o diploma legal que os nomeou para tal função. Informe o nome, a função e, por último, o diploma. Grave a informação no banco de dados. Vamos colocar aqui uns nomes só a título de exemplo para o nosso pregão. Preenchemos o nome, a função e o diploma legal que os nomeou. Salve. Vamos fazer a mesma coisa com mais um membro. Repetir mais uma vez. Pronto. Repetimos a ação 3 vezes. Se for mais membros, coloca mais membros no seu caso. No nosso caso aqui, digamos que seja só o pregoeiro e 2 membros, né? Terminado o preenchimento desse quadro, também estará terminado o registro de todas as etapas da fase interna. Agradeço a atenção de todos aqueles que dispensaram o seu tempo para assistir esta videoaula. Espero que o nosso objetivo tenha sido atingido, que todos vocês tenham aprendido a como proceder nas etapas preparatórias do pregão, etapas estas de suma importância para garantir o bom andamento dos trabalhos durante a execução das etapas da fase externa. Se o bom Deus nos permitir, nos encontraremos na próxima videoaula, pregão presencial, videoaula 2, fase externa. Assim disse o Senhor: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles.